Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz, a misericórdia de Deus transborde mais e mais em nossos corações. Amém. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia no livro de Salmo 90. Nós vamos ler apenas 12 versículos. Todos acharam? Amém? Vou ler, os irmãos me acompanhem. Versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: volte ao pó, filhos do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois fomos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados ou pasmos, puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor dele é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Bem, irmãos, esse salmo que nós acabamos de ler, ele é atribuído a Moisés, o homem de Deus, um termo que é muito usado para a pessoa que anda com Deus. Por isso que o Salmo é citado como autoria de Moisés, o homem de Deus. E é interessante que é o único Salmo identificado como a oração de Moisés. E o interessante é que o tema central desse Salmo é o Deus eterno e a brevidade da vida humana. E nós, irmãos, vivemos numa geração distraída de Deus. Vivemos numa geração que vive uma espiritualidade muito superficial com Deus. Vivemos uma geração que vive correndo para um lado e para o outro, numa vida frenética. Vivemos correndo atrás de conquista. Vivemos correndo atrás de reconhecimento. Vivemos correndo atrás de status. Vivemos correndo atrás de conforto.
E parece que quanto mais corremos, nunca encontramos aquilo que é o mais importante para as nossas vidas, que é o conhecimento do Deus eterno, que é a comunhão com a presença real de Deus em nossas vidas. É por isso que vemos tantas pessoas sofrendo de tanta doença da alma. Eu sei que existem vários fatores para a doença da alma humana, mas a raiz dela é justamente por esse distanciamento de Deus, que pode curar a nossa mente, a nossa alma, todo o nosso ser. Ele é a fonte de vida. E, irmãos, o problema em si não está em nossas conquistas. Quem não gosta de conquistar? Eu queria conquistar minha habilitação, 2 vezes não consegui, gente. Há algum problema eu querer conquistar minha habilitação? Não. Não há problema em querer uma vida mais confortável, irmãos. Eu estou aí tentando ganhar mais um pouquinho de dinheiro para trazer mais conforto, para poder abençoar mais outras vidas. Não existe problema em si, irmãos, de ter um status, de ter um reconhecimento. Sabe qual é o problema, irmãos? É quando nós medimos a nossa vida em nossas conquistas. É quando nós medimos a vida pelo reconhecimento, pelo status, pelo prazer de qualquer forma, e não naquilo que nós estamos nos tornando em Deus, em Cristo Jesus. Isso é o que mais importa. As demais coisas da nossa vida têm que revelar aquilo que nós estamos nos tornando em Deus, como seu povo, como filhos de adoção em Cristo Jesus. Aquilo que nós conquistamos tem que revelar a glória do Pai em nossas vidas. Vivemos em uma geração que perdeu a consciência da brevidade da vida. Uma geração distraída com o controle do amanhã. Uma geração que acha que pode acrescentar um passo. Uma geração que acha que pode acrescentar um respirar, um inspirar e um respirar. Uma geração que está embriagada com o controle da manhã. Por isso que vive correndo, querendo encontrar o amanhã. E não vive o presente com sabedoria. E pasme, meus irmãos. E quando eu falo de uma geração, eu não estou falando simplesmente dos que estão fora do arraial de Cristo Jesus. Infelizmente, é de uma geração que se diz está dentro de 4 paredes, chamado igreja. Somos nós. Entramos nessa escravidão de controlar o amanhã. E não vivemos o tempo presente, não desfrutamos do tempo presente com sabedoria. Amém, irmão? Eu tenho que falar essa realidade, porque parece quando a gente fala de pessoas nécias que não agem com sabedoria, a gente, não é comigo não, eu estou aqui dentro, né? Estou dentro da igreja, né? Mas somos nós. Qual foi o seu primeiro encontro com Deus? Essa semana. Qual foi a experiência que você abriu as Sagradas Escrituras, você leu um texto e aquilo virou no teu coração, aquilo saltou no teu coração, mexeu com
sua maneira de pensar, te deu uma direção? Qual foi o momento em que você parou e as lágrimas desceram? Porque você percebeu o amor de Deus, o cuidado de Deus. Eu não falo nem simplesmente, irmãos, em você se recolher no teu quarto, mas é no teu dia a dia. Porque a promessa da presença dEle é todos os dias, até a consumação do século. Há uma pesquisa que diz que nós somos a geração da mente distraída. E o que mais tem distraído a gente é esse coisinha pequena aí, chamado celular. Cara, isso... quando eu quero ter o meu momento a sós, eu tiro aquele toque do celular, dá uma raiva terrível. É algo que pode ser usado para benefício, gente. Mas é algo que é uma ferramenta que o inimigo também pode usar para nos distrair. Então vivemos numa geração de uma mente distraída, uma geração embriagada com o controle da manhã. Tiago mesmo diz lá no capítulo 4, versículo 14, vocês não sabem o que irá ocorrer amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Não é que não podemos planejar para o dia da manhã, mas é a arrogância de achar que vamos fazer tudo o que queremos amanhã. Estão me entendendo, irmãos? E diante, irmãos, de uma geração distraída, de uma geração superficial na sua relação com Deus, sabe, irmãos, eu vejo uma geração, é como se ela estivesse num lago, que é imenso, sabe? Mas não tem profundidade. Quando você olha de longe, esse lago deve ser muito profundo. Assim tem sido a vida de muitos cristãos na casa do Senhor. Na vida, na comunhão com o Deus vivo, relacional. As pessoas estão, sabe, só nos arteiros. Quem olha de longe, rapaz, aquele lago deve ser fundo, aquela pessoa deve ter uma profundidade. Mas a vida revela se ela tem uma profundidade com Deus ou não. A vida testemunha isso. Então, diante dessa geração distraída, dessa geração que tem a ilusão do controle do amanhã, nós devemos fazer essa oração do homem de Deus, de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Amém, irmãos? E é interessante que Moisés, ele faz essa oração aqui no versículo 12, mas o próprio texto do livro de Salmo já revela como nós devemos proceder com sabedoria, ou seja, já revela aqueles que vivem com o coração sábio. E aqui, no versículo 1 e 2, nós vamos ver que para ter um coração sábio, nós precisamos aprender a descansar no refúgio que não passa. Você quer aprender a descansar no refúgio que não passa? Ele começa exaltando a Deus e reconhecendo a sua imutabilidade, o Deus imutável, o Deus que não muda, o Deus que é sempre o mesmo. Versículo 1, ele diz: o Senhor tem sido o nosso refúgio, preste atenção, de geração a geração. É o oposto dessa geração, que busca
os seus refúgios, nas suas conquistas, nos seus status, no seu reconhecimento, nos seus prazeres. É o oposto. Isso é uma declaração de uma pessoa que tem um coração sábio, que pode passar geração, pode entrar geração, Deus continua sendo o mesmo. É esse Deus que devemos reconhecer, o Deus imutável. Não é o Deus que nós reduzimos a nossa maneira limitada de pensar. É por isso que vivemos como vivemos. É por isso que reagimos à vida como reagimos. E aí eu deixo na reflexão dos irmãos. E aí o salmista, ele continua no versículo 2. Antes, olha só, que os montes nascessem, e tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é de eternidade a eternidade. É o que Hebreus diz lá, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O segundo ponto é, se nós queremos ter um coração sábio, precisamos reconhecer a brevidade da vida humana. Não entre nessa paranoia achando que você é eterno humanamente falando. Sim, para aqueles que nasceram em Cristo Jesus, a morte é um salto para a vida. Amém? Estão todo mundo comigo aqui? A morte é um salto para a vida para a gente, hein? Se não tem certeza da salvação, Ele é a nossa certeza, não é o que nós fazemos. Então, irmãos, não entre nessa paranoia. Versículo 3, tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, volte ao pó, filhos dos homens. É interessante, se você ler Jó capítulo 34, versículo 14 e 15, ele diz mais ou menos assim: se Deus pensasse só em si mesmo e recolhesse o seu espírito para si, o seu sopro, toda a humanidade morreria e o homem voltaria ao pó. Você está de pé por causa do sopro de Deus na tua vida. Ele é o Senhor da tua vida, mesmo que você não reconheça o senhorio do Senhor Jesus. Pois é Ele que te sustenta. E se Ele dizer puxar, o espírito dele cai como fantoche. Você está aí por causa dele. Talvez você nunca tinha ouvido isso. Talvez você não reconheceu ele como Senhor e Salvador da tua vida essa noite. É o momento. Aleluia. Continuando. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Ou seja, irmãos, Deus, Ele é atemporal. Ele está além do tempo, do espaço e da história. Ele está sobre toda essa realidade. Ele não vê o tempo como nós vemos cronologicamente, como alguns estão aqui olhando para o relógio, que hora acaba esse culto. Não, Ele não vê dessa forma, não. Ele não vê. Mas quando nós andamos com Ele, nós passamos a ver a vida como Ele vê, pela iluminação do seu Espírito em nossos corações, nos dando sabedoria. Amém? Continuando. Tu arrastas
na torrente, ou seja, como uma corrente de águas. Você está aqui, irmão, de repente, cadê fulano? Cadê cicrano? São como o sono, gente. Você dorme e você nem percebeu. Rapaz, eu dormi 8 horas, 10 horas, acordei 10 horas, né, amor? Desculpa, né? Acordei 10 horas, meio-dia. Foi tão rápido. Assim é a nossa vida, irmãos. Para pensar, irmão. Bota esse crânio, esse cérebrozinho aí, para pensar, refletir um pouco na vida. São como a relva que floresce de madrugada, preste atenção. De madrugada, viceja, floresce, à tarde e murcha e seca. Ele está falando de uma relva, de uma planta que nascia no deserto de Canaã. De manhã florescia, era coisa linda, e quando chegava a tarde, assim é a minha vida. Assim é a sua vida. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, que a brevidade da vida, ela é consequência da caída do homem diante de Deus. A brevidade da vida é consequência da vida caída do homem de Deus, da rebelião. Então, irmãos, qualquer pessoa que não se preocupa em avaliar os seus planos, as suas atitudes e a prestação de conta que eu e você prestaremos diante de Deus, necessita urgentemente de salvação. Necessita urgentemente de salvação. Não viva os seus planos de qualquer maneira. Não viva como se não tivesse uma prestação de conta diante de Deus. Não viva de qualquer forma, irmãos. Ter um coração sábio começa quando reconhecemos o peso do pecado em nossas vidas, da ira de Deus e do temor devido a Deus. Prestem atenção no que o salmista diz. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos conturbados, ou seja, somos pasmos. Irmãos, sabe o que é isso? Moisés, ele está tendo a consciência que dia após dia o corpo dele está morrendo, de que nós estamos sujeitos, às vezes, passar por uma enfermidade, e isso deixa a gente conturbado. A velhice vai chegando, às vezes isso deixa a gente conturbado. Sabe por quê? Às vezes você e eu ficamos conturbados, porque isso que nós sofremos é a consequência do juízo de Deus sobre o pecado humano. E isso será resolvido quando os nossos corpos forem glorificados, quando fomos tomados pelo Senhor, pelo seu grande dia, terrível dia do Senhor. Então essa ira não pense na sua ira não, quando você lê a ira de Deus, porque a ira de Deus é santa, é justa e pura. Está além da nossa ira, né? O próprio apóstolo Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Cuidado, tá? Se ire, mas não peque. Continuando, irmão, pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Irmãos, toda a criação está patente aos olhos de Deus. Você e eu não escapamos dos olhos de Deus. O Senhor sabe o que você e eu fazemos em oculto.
Aquele incômodo que muitas vezes você sente, é você sendo exposto diante de Deus. Se é que ainda você tem a sensibilidade de Deus, da presença de Deus, ou de um pecado que você veio a cometer. Mas isso não é argumento para a gente fugir, isso é argumento para nós corrermos para aquele que é o nosso refúgio de geração a geração. E aí ele continua: os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Quem está com mais, não se preocupe aí não, tá? Isso aqui é uma poesia, uma forma de expressar, né, as consequências da máxima da nossa vida. Os anciãos aí. Pois os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O salmista não está limitando os anos da nossa vida. Ele está usando uma forma figurada, poética, para a gente entender que, de fato, que eu chegue bem, né, nessa faixa etária, estou plantando, né? A consequência normal, eu estou com 40 e pouco, né, para não dizer tudo, né? Eu vou para a academia, já sinto a diferença, eu olho para um garoto e falo, rapaz, eu corria dessa forma, eu já não corro mais. Então, essa fragilidade que a gente vai sentindo é consequência do juízo de Deus sobre o pecado. E é inevitável. Versículo 11. Quem conhece o poder da sua ira? E a tua cólera, que é a mesma palavra para ira, segundo o temor que te é devido. Irmãos, até aqui eu poderia parar. Irmão, Deus abençoe, uma semana abençoada. Isso aqui deveria fazer os irmãos pensar. Quando eu falo isso aos irmãos, porque eu estou ministrando a palavra, mas isso, primeiramente, é para mim. Mas isso tem que fazer com que os irmãos pensem como vocês têm levado a vida de vocês diante de Deus. E quando eu falo diante de Deus, diante da vida no todo. Então, irmãos, quando chegamos aqui ao versículo 12, esse contar os dias, né? Ensina-me a contar os dias, não é simplesmente calcular o tempo, hoje é domingo, amanhã é segunda, sim, mas é viver a cada dia de forma intensa diante de Deus e para a glória de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Eu lembro da oração de Moisés. Ao invés de ele pedir riqueza, ele pede um coração sábio, ele pede sabedoria. E você já parou para pensar que quando ele pede sabedoria, não era nem para alcançar a riqueza, era para discernir o problema do povo e para julgar de forma reta e justa. Ele pediu sabedoria para resolver problemas. Uau! Sabe, às vezes a gente quer vir para o culto, sabe o que a gente quer? Eu adoro, irmãos, vocês vão me ver mais vezes aqui e vão me estranhar. Esse cara não é crente não, pulando demais às vezes, ou gritando demais, ou chorando demais, né? Se Dudu deixar. Estou brincando. E às vezes a gente vem aqui, eu quero vir e sentir o arrepio, um tremer, sabe? E o propósito do Espírito de Deus não é isso, irmãos. Não confie na sua alma, que ela te engana muito. O poder de Deus vem para revelar a vontade dEle
para a sua vida. O poder de Deus vem para capacitar você a viver na perspectiva celestial, para você ver a vida, para você ver as pessoas, para você ver o mundo com os olhos iluminados pelo Espírito de Deus. Irmãos, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Quando você e eu começarmos a agir na vida com a sabedoria de Deus, eita, quantas vezes eu passei um processo, né, de trabalho, e meu Deus do céu, eu falei, que é isso, Jesus? Fui buscar o Senhor, e aí eu vi a oportunidade de eu mostrar que eu sou filho de Deus. Rapaz, eu agi como a sabedoria lá o próprio Tiago diz, né? Que ela é pacífica, ela é misericordiosa, ela é cheia de fruto de justiça. Eu falei, Deus, eu vou botar isso agora para fora. E os amigos falavam, Robson, você tem sangue de barata. Se eu fosse isso, eu falava para essa mulher, eu mandava ela tomar um suquinho, um refrigerante, sabe? Eu já falava com a direção do trabalho, eu falei, não, cara, não, até minha esposa ficou nervosa, eu compartilhando com ela, Robson, essa fulana, não sei o quê, disse, não, meu amor, não, no momento certo eu vou botar tudo para fora. Você percebe que quando a gente quer agir dessa forma, como Deus nos orienta pela sua palavra, a gente escandaliza as pessoas, e a gente escandaliza mais ainda quando as coisas são resolvidas. Aí o povo olha, rapaz, a tua oração, o colega até falou comigo, tua oração é forte, hein, rapaz? Eu botei tudo no momento certo. Às vezes você vai falar a verdade, mas você fala a verdade no momento errado, sem sabedoria, sem percepção, sem discernimento. E bota tudo para perder. Então, irmãos, assim como Salomão pediu sabedoria para resolver os problemas, para julgar as causas, essa tem que ser a nossa busca. Então, precisamos clamar ao Espírito Santo, ao Espírito do Deus vivo, que é Deus sobre as nossas vidas, que é Deus operando em nossos corações, para que ilumine nossos corações, porque essa sabedoria, ela não é terrena. A sabedoria dessa terra, ela é terrena, porque é na perspectiva aqui, ó, do que você pode tocar, do que você pode ver. A sabedoria do mundo, ela é animal, porque ela age por instinto. Entendeu? Se você está agindo por instinto, eu não sei de onde vem a sabedoria, não. Volta atrás, refaz tudo de novo, né? E ela é diabólica. Existe sabedoria agindo diabolicamente. Às vezes passa um pensamento na minha cabeça, eu falo assim, isso é do diabo. Isso é do Satanás, do capiroto, meu irmão. Opa, não. Quer ver um exemplo de sabedoria diabólica? Jesus, quando estava se direcionando para a cruz, Pedro, cheio de comiseração, não, Jesus, não faça, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita dos pensamentos de Deus, mas dos homens. O cara estava andando com Jesus. Então, irmãos, essa sabedoria, ela vem do alto. E nós precisamos pedir ao Espírito de Deus para que ilumine os nossos corações, para que desperte os nossos corações. Amém, irmãos. Dentro do mesmo salmo, além dessa oração no versículo 12, tem mais outras orações. Mas o meu foco era até o 12. E no versículo 17, ele fala algo, ele ora assim: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém? Quantos querem
que Deus confirme as obras de suas mãos. Só uma pessoa levantou. Estou brincando. É proposital. Irmãos, isso aqui não está escrito à toa. Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Deus, pelo seu Espírito, pela sua presença, pela sua bênção sobre nós, quer confirmar, atestar. Mas isso vai depender da forma como nós estamos andando. Nós temos duas opções para andar nessa vida: andar como gente nécia, ou seja, ignorante, ou como sábios. Quando andamos com sabedoria, consequentemente, nós vamos ver Deus confirmando as obras de nossas mãos. Amém? E como é um culto de gratidão pela Ana, né? Pessoal que eu venho aprendendo a amar já há anos. Isso começou, sempre falo aqui, né? Na lanchonete lá, né? Afinidade. E a gente está vendo os propósitos de Deus, né? A gente não entende, né? Como, né? Meu Deus, né? A minha petição é essa, Ana. Que nesse mais um ciclo que você vai entrar, né, em Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, é que o seu coração seja mais ampliado pelo operar do Espírito, que opera além do que você pede, verbaliza, e além do que você imagina. Ele opera infinitamente mais, e que Ele opere na sua vida, e que Ele confirme, ateste as obras das suas mãos, no louvor, na imposição de mãos, no seu profissionalismo, que seja um ciclo onde você veja Deus confirmando a graça dele sobre a sua vida e assim também sobre a igreja. Nesse momento eu quero orar, me permita fazer uma oração. Eu queria que você refletisse sobre isso. Pai, eu entendo que eu estou de pé por causa do teu Espírito agindo em mim. Pai, eu entendo que apesar da vida ser um sopro, eu quero viver ela intensamente para ti, para a tua glória.